Olá! Você acompanha no Câmara Notícias de hoje o trabalho da UTI neonatal da Santa Casa de Bagé, a programação cultural da próxima semana na cidade, a previsão do tempo, a audiência pública sobre a instalação de uma mineradora na região. Nessa semana foi celebrado o Dia da Prematuridade e a gente mostra um pouco do trabalho realizado aqui em Bagé com esses bebês que chegaram antes do tempo. O mês de novembro é dedicado a chamar a atenção para a prematuridade dos bebês e na Santa Casa de Bagé o atendimento é uma referência regional. O nascimento prematuro é a principal causa de internações na UTI neonatal da Santa Casa. Inaugurado em janeiro, o espaço reúne toda a aparelhagem necessária e atende até 10 bebês de forma simultânea. A nossa principal atenção em relação a esses bebês são resolver esse problema respiratório, porque boa parte deles nascem com o pulmão imaturo e isso tem uma gravidade e essa é a nossa principal preocupação. E a partir daí também o seu ganho de peso e todo um atendimento multidisciplinar para que a gente possa dar uma atenção geral para esse recém-nascido junto com a sua família. Bebês nascidos com menos de 37 semanas são considerados prematuros. Em Bagé, estima-se que cerca de 12% dos partos acontecem antes do tempo, número que acompanha a média nacional. As ocorrências têm causas multifatoriais. Existem várias doenças maternas em que, durante o acompanhamento do seu pré-natal, o médico às vezes é obrigado a intervir e retirar, fazer uma intervenção mais precoce, fazer uma cesárea, em decorrência das doenças maternas, principalmente a eclâmpsia e pré-eclâmpsia, que é quando a gestante está com pressão alta, falando de uma maneira mais simplificada. Mas dentro de um contexto geral, existem vários fatores que podem desencadear a prematuridade. E uma delas, que é o mais importante, é quando a mãe negligencia pré-natal. O pré-natal é extremamente fundamental para que a gente possa ficar acompanhando essa gestante mensalmente e para que possa ver no decorrer da sua gestação se existe algum problema que possa ser intervido e evitar a prematuridade. Também temos índices, e principalmente na nossa região aqui, também temos índices altos de gestante adolescente, e se sabe que a gestante adolescente tem um maior risco de ter parto prematuro. Também temos as gestantes mais tardias, que também se sabe que tem risco de partos prematuros. Os atendimentos na UTI neonatal têm caráter multidisciplinar. Além do cuidado com os bebês, as mães também recebem orientações durante o acompanhamento dos filhos. Nós tentamos orientar da melhor maneira, até porque também nós somos mães, né? A gente sabe o que é ser mãe. Então, nós orientamos elas que tem um tempo necessário para cada criança se restabelecer. E até mesmo porque tem crianças que ficam um mês, tem crianças que ficam 2, 3, 4 meses com a gente. E é feita toda uma preparação com as mães, conversamos com elas, elas vão até o banco de leite, até para estimular o seio materno. E assim também estimulando elas a ter o vínculo com os filhos, mesmo estando dentro da incubadora, porque esse vínculo é importante também para o desenvolvimento do bebê. A gente nota que o desenvolvimento é muito melhor quando elas têm esse contato, o carinho, a atenção, a conversa com eles. Como geralmente os bebês prematuros não desenvolveram plenamente a capacidade respiratória, o período de internação costuma ser longo, o que aumenta a importância do trabalho desenvolvido pelos profissionais da UTI. Faz 2 meses que a gente está aqui e a cada dia uma vitória, né? Então, ele nasceu com 795 gramas, então ver o desenvolvimento dele e ver que ele está já na reta final é muito bom, né? A gente está aqui direto, né? Vem de manhã cedo e só sai da tardezinha, então é o dia todo. Assim, ainda bem que tem nessa UTI aqui, que agora que a gente sabe é excelência, né? Referência no estado. E o que tu acha desse trabalho? Muito importante, porque o que eu conhecia era mais o Santa Maria ou, né, Porto Alegre, e a gente não sabia que tinha esse serviço aqui. Então agora a gente se sente mais confiante, né? Saber que a gente pode contar com esse serviço, né, aqui.
Além de atender os municípios da região, a UTI neonatal da Santa Casa recebe pacientes de diversas partes do estado. A gente também abre vagas quando precisa para os outros municípios. E nós recebemos pacientes de inúmeros municípios, às vezes bem distantes, como Frederico Westphalen, Panambi. Então, habitualmente, nós temos vários pacientes dentro das nossas unidades que não são nem de Bagé e nem da nossa região. Apesar da qualidade do atendimento, o grande objetivo é garantir aos bebês condições de crescimento para, no menor período possível, deixar a unidade e ir para casa. A gente trata eles como se fossem nossos filhos, né? Aquele tempo provisório, mas são como filhos para nós. A gente cria um vínculo, a gente tem um carinho por eles, a gente acompanha eles crescerem, eles se desenvolverem, até a alta, né? Que é a tão sonhada alta. Cinema e literatura vão andar de mãos dadas para o Bagé na próxima semana. Na agenda cultural, tem Feira do Livro e Festival de Cinema. A agenda cultural está cheia de atrações nos próximos dias. Hoje e amanhã acontece o espetáculo 5 Pianos a 20 Mãos, do grupo Pianistas de Bagé, no Complexo Cultural do Museu Dom Diogo de Souza. Sábado e domingo, a Orquestra Filarmônica Batista comemora uma década em Bagé, com o primeiro concerto no Centro de Eventos e o segundo na Igreja Batista, no bairro Getúlio Vargas. E a partir de quarta-feira, dia 23, a Praça da Estação concentra a Feira do Livro e o Festival de Cinema da Fronteira. E no primeiro dia, às 4 horas da tarde, está prevista a vinda do escritor Luiz Fernando Veríssimo, autor da obra O Analista de Bagé. No mesmo dia, às 7 horas da noite, o escritor mineiro Luiz Rufato faz uma sessão de autógrafos. E a TV Câmara vai estar lá para fazer a cobertura especial do evento. Durante a feira, sempre às 5 horas da tarde, acontecem os debates do Festival de Cinema da Fronteira. E todas as noites serão exibidos os filmes que estão concorrendo nas diversas categorias cinematográficas. A repórter Ianca Ferreira nos conta agora como estará o clima neste final de semana. Todas as temperaturas poderão ser vividas nos próximos dias em Bagé. O final de semana inicia com temperaturas baixas, com mínima de 10 graus na madrugada de sexta para sábado. O dia será de sol e a máxima de 23 graus. Já no domingo, o calor volta e as temperaturas ficam entre 12 e 27 graus, com possível nebulosidade. Na segunda-feira, a máxima atinge os 30 graus e há possibilidade de chuva fraca. A Polícia Rodoviária Federal fez 2 grandes apreensões nesta semana em Bagé. A primeira aconteceu dia 11, na BR-293, quando uma van com aproximadamente R$1 milhão em produtos contrabandeados foi abordada. As mercadorias, como eletrônicos e anabolizantes, foram comprados em Aceguá. 2 pessoas foram presas. E na última quarta, os policiais apreenderam 250 quilos de agrotóxicos na BR-153. O Lar Santo Estevão comemora os 20 anos da campanha Adote uma Criança. O Lar Santo Estevão está comemorando 20 anos da campanha Adote uma Criança, criada pela vereadora Sônia Leite, para arrecadar dinheiro e evitar o fechamento da entidade. Foi lá em 1996, quando Valentim Casale, na rádio difusora, tu perguntaste sobre o Lar da Criança Santo Estevão. Ele estava para fechar há 1 a 2 anos e ele estava sucateado, estava terminando, os professores já não recebendo mais, com folhas atrasadas e quase 1 ano. E ele disse que só tinha uma pessoa que podia salvar o Lar da Criança Santo Estevão naquele momento, que era a vereadora Sônia Leite. Eu não ouvi, no final, eu não ouvi a rádio. No final da tarde, a Verlane Caneda, uma das minhas voluntárias, me chamou e disse: vereadora, a senhora ouviu hoje que falaram na rádio? Eu digo: não. Tem o Lar da Criança Santo Estevão que está para fechar. E disseram que só a senhora pode salvar. Quem que falou? O Valentim Casale. Eu digo: mas o que? Ele disse isso? Disse. Foi uma ordem no final da tarde. Meio chovia e eu disse para meu marido, que não me pegou: vamos lá ver onde é este Lar Santo Estevão. Então fomos lá para saber onde ficava o lar. Realmente era uma coisa sucateada, triste, cinzenta.
Aí eu conversei com as vizinhas ali, com a Catarina, que tem um bar ali, eu digo, esse lá vai fechar agora, fecha segunda-feira, vereador. Eu digo, Então, a partir daquela noite, de quarta-feira até sábado, eu fiz uma campanha, adote uma criança, e no sábado eu tinha 250 padrinhos. Na segunda-feira, eu entrei na difusora e disse, o Lar da Criança Santo Estevão não fecha mais. Quero agradecer à comunidade pela confiança e vamos em frente. E hoje estamos comemorando dia 18 agora, de novembro, 20 anos de um lar que é mantido única e exclusivamente com o nosso trabalho e com padrinhos e com apoiadores da comunidade, com os Lions, com Rotaries, com todas as entidades, pessoas, com empresários que mantêm. Uma missa em ação de graças é celebrada no dia 18 de novembro pelo bispo Dom Gílio no Santuário de Nossa Senhora Conquistadora, em agradecimento aos padrinhos e madrinhas, clubes de serviço, empresas e veículos de comunicação pela atenção ao Lar Santo Estevão. Moradores da região se organizam contra a instalação de uma mineradora próximo às margens do rio Camaquã. A instalação de uma mineradora nas minas do Camaquã, localidade do 3º distrito de Caçapava do Sul, vai ser debatida em Bagé, nesta quarta-feira, dia 23, no ginásio do Graciano. A audiência pública é aberta a todos os bageenses e vai esclarecer o funcionamento do empreendimento e tirar dúvidas. O projeto ainda está em fase de licenciamento ambiental. Há centenas de pessoas mobilizadas contra o projeto. São pesquisadores e moradores da região do Camaquã. Eles se posicionam contra devido à poluição do rio e arredores. Na verdade, a mineradora está bem próxima, a 800 metros do rio. Ela vai tirar a água do rio e vai também poluir o rio com rejeitos, porque serão pilhas de rejeitos a céu aberto, bem próximas ao rio, que certamente serão levadas pelos ventos, pela chuva, né, para dentro do rio e também pela contaminação do lençol freático, né, que é da região. Fora o fato de que a mineradora já admite que vai assorear o rio e que vai acabar com diversos cursos d'água, então o rio será afetado de todas as formas possíveis e imagináveis. E não só o rio, como toda a região do entorno, porque a poeira de chumbo será levada pelos ventos para a região onde a gente mora ali, que é ao lado do rio Camaquã. Na verdade, nós somos ribeirinhos, né? Então, o chumbo vai ser levado para toda a região. O pó de chumbo pelos ventos chega a 60 quilômetros ou mais de distância. Então, a gente que está ali dentro do rio praticamente, a gente mora nas margens do rio, seremos muito afetados. A preocupação não é só com a flora e o rio, mas também com a fauna e a saúde das pessoas. Todos os animais, alguns até ameaçados de extinção, considerando os do rio, por exemplo, dourado, piava, grumatã, esses aí com certeza serão exterminados, porque o chumbo é um metal muito tóxico, né? Metal pesado de extrema toxicidade. Inclusive tem até um relatório aqui médico explicando os efeitos que causam no organismo. Aqui humano, no caso não será só afetada a fauna, né? Será afetado os humanos também que moram ali, mas lá, por exemplo, tem vários animais como o veado, o tamanduá, lontra, tatu, que tem algumas espécies em extinção, arara azul, e o papagaio. Tudo isso aí está sob risco. Sim. Centenas de pássaros, né? Muitos pássaros. E os animais, os mamíferos também em grande quantidade. Inclusive está aparecendo novos animais lá, porque eu acho que estão sendo fugindo dos lugares poluídos e aparecendo naquele recanto ali, que é um dos poucos lugares ainda no nosso estado em que ainda é preservado, né? As abelhas, inclusive, esse ano mesmo apareceram milhares e milhares de enxames ali. Então, assim, é uma prova de que aquele lugar é realmente preservado, que os animais em grande quantidade. Qualquer pessoa chega ali caminhando pelos campos e se depara com dezenas de animais, né? Então principalmente essa fauna e essa flora, elas estão em risco, porque os humanos até em tese poderiam se mudar, mas os animais não tem como se mudar, não tem como pegar todos esses animais, esses peixes e colocar dentro de um apartamento na cidade, né? Então nossa causa também é muito por eles, porque a gente ama muito aquele lugar e ama muito aqueles animais. É uma alegria a gente sair caminhando pelos campos e se deparar com eles, os filhotinhos, enfim. É muito triste a gente ver essa região toda sob ameaça. A gente se emociona muito até com isso.
A tragédia de Mariana, em Minas Gerais, é uma das referências negativas sobre a ação das mineradoras. A gente sabe, né, já foram feitos estudos, inclusive na Argentina, que não existe segurança nesse tipo de empreendimento. E não precisaria ter esses relatórios científicos que a gente está vendo todos os dias. A gente viu em Mariana, a gente viu em Adrianópolis, no Paraná, a gente viu em Santo Amaro, na Bahia, a gente viu em São Paulo, em Caçapava, em São Paulo, que é casualmente o nome igual. Todos os lugares. Aqui na Argentina teve o ano passado e o ano retrasado em uma mina a céu aberto, que nem essa aqui, teve derramamento de cianureto nos rios, contaminou 4 rios. Então, assim, não adianta dizer, a gente sabe, mas o EIA-RIMA, que é o estudo de impacto ambiental, diz que há segurança total. É certamente nesses lugares, para ter sido autorizado pelo poder público, também foi dito que havia segurança total. E a gente viu os resultados. Qualquer pessoa pode acessar a internet e pesquisar esses lugares que eu comentei aqui, vai ver os desastres que ocorreram lá. Então, assim, não existe, então, nenhuma forma da gente claudicar e dizer, não, sob essa condição a gente aceitaria. A gente não aceita porque a gente sabe que as consequências... A própria empresa já admitiu, no próprio estudo de impacto ambiental, ao final do 5º volume, tem ali os efeitos que ela já admite. E ela já admite contaminação atmosférica, extinção de córregos, destruição de animais, enfim. É uma lista extensa de efeitos que ela já admite. Então, não existe possibilidade da gente aceitar, porque será a destruição da nossa região. O vereador Antenor Teixeira, conhecido por ser defensor do Rio Camaquã, realizou uma sessão especial na Câmara de Vereadores na última quinta-feira, para falar sobre o assunto com pesquisadores da área. Nós temos monitorado várias mineradoras Brasil afora e mundo afora. Onde há mineradora, não existe riqueza. Todas as cidades, é só olhar aqui no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, onde existe mineração, existe pobreza. Não é uma realidade que ela vai vir e vai ser pujante, vai ter uma economia desenvolvida. Existem livros escritos sobre isso. Tá? Elas, durante ou após, é a pobreza. Segundo, o impacto não é a curto prazo, é a médio e longo prazo. Então, no início não se vai ver muita coisa, mais adiante nós vamos ficar com... A mineradora, nesse caso aqui, ela está programada para ficar explorando até 2030. Então, além disso, depois nós vamos ter muito tempo, porque esse tipo de material, ele se fixa em várias partes do ecossistema e não sai. Então nós temos mineradoras que, a outra vez que teve problema no Rio Camaquã, até hoje tem resquícios, porque isso se fixa, tanto na parte animal quanto na parte ambiental, no solo, na água. Então o impacto é grande e a longo prazo. A questão da saúde é possivelmente a questão mais importante, porque é acumulativo, tu não fica doente na hora. Vai acumulando nas partes de gordura do corpo, no fígado, no cérebro, onde tem gordura, e de uma hora para outra, inclusive, existem casos de contaminação por metais pesados, que o sujeito resolve fazer uma dieta grave, e isso sai tudo da gordura para a corrente sanguínea, tem casos até de óbitos. Por conhecer Minas de Camaquã há algum tempo, nos chamou a atenção sobre essa área maravilhosa, belíssima que tem nessa região e extremamente preservada. Mas, além disso, não só por questão do bioma pampa, o que nós estamos preocupados principalmente são com as pessoas. Isso é importante, que fica essa discussão assim só do ambientalismo, né? A nossa preocupação fundamental é com as pessoas, que vão sofrer impactos diretos, não só aquelas pessoas que estão lá, que terão impactos diretos em Minas de Camaquã, mas também ao redor. Então, essa é a nossa preocupação, chegar nesse processo e enfaticamente colocar, não são questões ambientais, preocupado com passarinho, tartaruga, seja lá o que for. Nós estamos preocupados com pessoas, qualidade de vida e que também, sim, terão impactos ambientais que novamente vão refletir sobre pessoas. E quais os prejuízos que as pessoas podem ter na sua vida? Bom, nós teremos aqui atrás, tem um cartaz com questões informativas, impactos orgânicos diretos. Também uma questão importante tem que ser considerada é que questão política, social. Então, é prometido, assim como foi prometido em outra situação, o projeto aquele que chamavam de reflorestamento, que na realidade eram lavouras e são lavouras de árvores. Geração de emprego não gera emprego. Se vocês quiserem, vão aqui no município ao lado de São Cepé. Vocês vão ver que também foi prometido emprego nas lavouras de árvores e lá não tem emprego gerado, segundo a própria CMPC, à época Aracruz. Então não terá geração de empregos, não teremos melhoria da qualidade de vida da população
Se tem conhecimento no mundo todo que esses locais explorados sob aspecto minerário não geram desenvolvimento, acaba o processo, as pessoas ficam como estão, aliás, como estão nesse momento, né? Minas de Camaquã. Então, é uma série de colocações que eu particularmente fico até constrangido. Veja, eu venho aqui para falar contra um projeto que diz nós vamos gerar emprego, desenvolvimento, melhoria, olha lá e vamos adiante. E aí chega alguém e diz, não é assim. Eu entendo o impacto negativo que isso possa gerar, mas isso cabe uma responsabilidade dessa colocação e de uma advertência sobre as pessoas e sobre todos os impactos que, de fato, vão causar. A empresa responsável pela mineradora argumenta que as práticas ambientais previstas para o empreendimento são as mais modernas existentes. A audiência pública acontece às 9 horas da manhã do dia 23, no ginásio do Graciano. O Câmara Notícias encerra aqui. Voltamos na próxima sexta-feira, às 7 horas da noite, com um programa inédito. Acompanhe mais notícias pela página da TV Câmara no Facebook.